E pessoal, o Davi participou do bate-papo com o campeão, né? O Davi, ele pode dizer que ele não participou do bate-papo com o eliminado, ele participou do bate-papo com o grande campeão do BBB 24. Basicamente, pessoal, o bate-papo com o Davi foi bem interessante, tá? Ele falou um pouco sobre a trajetória dele, sobre os enredos. Uma das coisas que perguntaram pro Davi, pessoal, foi sobre se era um personagem ou se realmente aquilo ali dentro era o Davi. E ele falou, pessoal, que ali dentro ele foi o Davi o tempo inteiro. Inclusive, ele chegou até a falar, pessoal, que para você ganhar o BBB 24, você tem que ser você próprio. Que o segredo do BBB é ser você próprio. Que algumas pessoas ali dentro não eram elas próprias, fingia ser alguém que não era. E aí ele falou assim que ele é desse jeito, pessoal. Ele é uma pessoa que ele se compromete, que ele parte pra cima, que ele treta, que ele fala, que ele faz, que ele gosta de se posicionar, que quando alguém fala dele, ele gosta de dar o argumento dele, falar também sobre aquilo, dar o seu posicionamento. Ele falou assim que todo momento ele foi ele e que não foi um personagem, tá? Além disso, ele falou, pessoal, sobre a questão dos camarotes, né? Ter massacrado ele no início por uma mentira, né? Uma distorção que o Bin e o Buda distorceram o que ele falou sobre os camarotes. Ele falou que ele não lembrava sobre isso, tá? Se ele lembrasse, com certeza ia gerar mais uma treta. Além disso, ele falou sobre a amizade dele com a Isabelle. Ele falou assim que a amizade dele com a Isabelle é a coisa mais importante que ele vai levar do BBB 24, com todas as certeza do mundo. Que no início ele achava ela muito explosiva, falava demais o tempo inteiro e tudo mais. Ele até falou assim que achava que ela poderia entrar na casa dele não, por tanto que ela falava e ele não conseguia falar, mas que ela foi a única que apoiou ele. Que inclusive foi perguntado pra ele por que ele queria entrar nos fadas, né? Ou por que o Davi decidiu ir pros fadas. E aí o Davi, pessoal, ele falou que ele queria ir pros fadas porque teve uma briga entre ele e a Isabelle. Ele até falou uma coisa que a Isabelle também falou, que amigos brigam, que amigos se abraçam, se beijam, é normal amigos se brigarem, etc. E aí ele falou assim que a Isabelle falou com ele que não queria falar mais de jogo. E ele queria se posicionar, ele queria conversar sobre o jogo, ele sempre foi assim, e ela era a única que ele conversava, até porque o resto da casa inteira apedrejava ele, e ela era a única. Por isso, ele chegou na Denisiane, perguntou pra Denisiane se ele poderia jogar junto com ela, né? Se poderiam conversar de jogo e etc. Aí ele falou assim que ela falou que não, porque ela não confiava nele. Ele falou assim até que isso doeu muito nele, porque, né, ela falar isso na cara dele, assim, na lata, foi bem pesado na opinião dele, ela não confiar nele. E é por isso que ele queria jogar com as fadas. Não é por nada. Ele falou assim que não foi por estratégia exatamente, mas é mais porque ele queria se posicionar, conversar, traçar a estratégia de jogo, que é exatamente o que ele queria fazer. E a Isabelle era a única que ele conversava e não queria mais conversar sobre o jogo. Ele se viu sozinho e queria conversar com os fadas com isso aí, tá? Além disso, o Ed parabenizou ele porque geralmente no BBB, pessoal, no final não existe treta. E ele se posicionou até no final. E aí o Davi explicou por que ele se posicionou na final. Ele falou assim: ô Ed, desde o início eu fui eu. E ali, desde o início, eu falei que eu entrei pra poder jogar. E aquele último sincerão poderia ser determinador pra gente chegar na final ou até mesmo ser campeão. E aí a Bia não aceitou o que eu falei, foi contra mim e mesmo assim eu me posicionei. Falando da final, pessoal, o BBB 24 contou com uma das maiores finais da história do Big Brother Brasil, tá? Desde a Juliette não tinha tido uma final tão grandiosa como foi a do Davi. Foi extraordinária a audiência que o Davi trouxe para a Rede Globo. Foi extraordinário, tá? Além disso, foi perguntado para ele qual foi a treta que ele mais achou assim, a que marcou a vida dele. Por incrível que pareça, muita gente achava que seria a da Lady, e não foi, foi a do Bin. Ele falou assim que a do Bin foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa que fugiu totalmente do controle e foi a treta que mais marcou ele, sem sombras de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. E aí ele falou, pessoal, também sobre a galera ser falsa, ser mentirosa, que inclusive na treta do Calabreso, ele foi atrás do Buda e do Bin, porque ele tava inventando mentira, inventando fofoca, e ele falou assim que coisa feia é homens inventar fofoca. E aí ele explicou o porquê do Calabreso, que lá no bar, lá na cidade dele, quando ele está conversando, ele fica chamando um ao outro de Calabreso. Por isso ele chamou o Buda de o homem de Calabreso.
Foi só por isso. Entendeu? Nem foi pelo fato do Toninho Tornado, não. Foi por causa de ser uma tradição dele, já desde a casa dele, vamos dizer assim. Tá? O bate-papo com o Davi, pessoal, foi muito interessante. Inclusive, ele viu, galera, o pessoal mandando torcida pra ele. O Calma Calabreso foi no carnaval, ele viu sobre isso. Viu a galera criando o boneco dele. Ele viu tudo, ele falou assim que ele não sabia que tinha tomado essa tal proporção, que ele tinha chegado nesse nível. Ele viu também o Léo Santana, que é o maior ídolo dele, mandando parabéns pra ele. Ele se surpreendeu ao ver o Léo Santana. Olha a reação do Davi ao ver a mensagem do Léo Santana. Ele regalou um zoião desse tamanho, ficou olhando assim, falando, meu Deus, porque ele não acreditava que o Léo Santana era o fã dele. Inclusive, a Thaís até revelou, pessoal, que na prova onde o Davi classificou, o Léo Santana comemorou muito. Inclusive, ela falou assim, com certeza o Davi, que o Léo Santana estaria comemorando uma hora dessa também, né? Estaria aí gritando uma hora dessa, comemorando, fazendo festa, porque ele é fã do Davi. Além disso, também o Natsu Ferreirinha também foi lá, mandou um oi pro Davi, que ele tanto queria que o Davi fizesse parte, né, fosse cantar e tal. E aí, pessoal, foi o momento do Davi descobrir quantos seguidores ele tinha. E olha que história curiosa. O Davi falou que ele tinha antigamente um Instagram que tinha 58 seguidores. Só que esses 58 seguidores não eram reais. Eram pessoas que ele tinha seguido e seguiu de volta. Acontece muito isso no Instagram, de você seguir alguém e aí essa pessoa te seguir de volta. E aí ele falou que ele conversou com a irmã dele, quando ele tava pra entrar no BBB, que tinha que arrumar esse negócio de rede social. E que ele não gostava desse negócio das pessoas estar lá seguindo ele, só pelo fato dele ter seguir de volta. E aí o Davi, ele falou, pessoal, que ele criou um Instagram do zero. Ou seja, o Instagram do Davi, pessoal, foi do 0 ao 9 milhões. Aí ele falou assim que ele entrou no BBB com um Instagram zerado. Um Instagram novo. E aí eles deletaram aquele outro Instagram. E aí foi um momento, pessoal, que o Davi descobriu que ele tinha 9 milhões de seguidores. Tá? Olha a reação do Davi ao descobrir que ele tinha... Aliás, que ele tinha não, né? Que ele tem 9 milhões. Inclusive, ele bateu 9 milhões hoje na final do BBB 24. Tá? E aí ele se surpreendeu muito, ele ficou surpreso, ele ficou assim, lisonjeado, ele ficou transtornado ao descobrir que ele tinha tanto seguidor, 9 milhões de seguidores nas redes sociais. É muita gente, é nada mais nada menos que um dos participantes, pessoal, que mais ganhou seguidor na história do BBB. Tá? A Juliette ganhou mais do que ele, mas ele foi um dos que mais ganhou. Ele ganhou 9 milhões de seguidores, saiu do 0 ao 9 milhões em apenas aí 3 meses, 100 dias, estando no Big Brother Brasil. Surreal, tá? O Davi, pessoal, ele pode bater no peito e falar que uma das maiores finais foi do BBB dele, né? Inclusive, bateu o recorde de votos únicos aí, mais de 2 milhões, gente, mais de 2 milhões de pessoas exatamente foram lá e votaram no votos únicos, isso é surreal, tá? E além disso também teve um beijo do Matheus e da Isabelle, olha que beijão, pessoal. Rolou um beijão entre o Matheus e a Isabelle, os dois se beijaram aí. A Isabelle viu aí a sua mãe, né, a sua família. Ela também viu quantos seguidores ela tinha. Ela teve beijo até antes mesmo do G-Show. Aliás, antes do bate-papo com o eliminado começar. Olha as fotos, que legal, que o Tadeu tirou com o Davi. Foi uma final épica. Foi uma final com certeza digna do BBB que nós tivemos, né? Inclusive o Ed Gama, Maia Thaís Vessosa falou que foi um dos maiores BBB. Que o Davi, ele protagonizou uma das maiores tretas que teve, tá? Inclusive, o Davi, ele descobriu, pessoal, o ranking dos seguidores, né? Tá aí, que ele ganhou 9 milhões de seguidores. Olha a cara, gente, a fisionomia do Davi, a reação dele é maravilhosa. Ele descobriu que ele ganhou 9 milhões, a Yasmin 7 e o Bin 6. Foi o top 3 dos que mais ganhou seguidores. Depois foi a Bia, Alane, Rodriguinho, Isabelle, Matheus, Fernanda e por último a Pitel, tá? Ele que não tinha visto isso aí ainda, descobriu agora o ranking da galera, tá? E aí o Davi falou assim, velho, eu não assistia esse programa, só assisti o ano passado e vi que quem ganhou foi a Amanda. Aí conseguiu ganhar o programa para pagar a faculdade de medicina. Ela tinha financiado. Eu falei, meu sonho, vou me inscrever, o sonho é o último que morre. Olha aí o que aconteceu, falou o Davi.
tá? Depois o Davi, pessoal, conversou com a Manny ao vivo, né? A sua esposa, a sua namorada, né? Eles não são casados. Inclusive o Davi falou que vai casar com ela. Ontem, se não me engano, ele falou assim que ele quer casar com a Manny, tá? Foi no domingo, eu acho que ele falou isso com ele, ou na segunda que ele falou isso com ela, tá? Inclusive ele se emocionou muito ao falar com ela, falou que daqui a pouco me aguarde. Foram 3 meses, estou esperando você há 3 meses, o Davi falou, tá? O Davi falou assim que tá esperando a Manny e que muito em breve os dois vão estar aí juntos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse Big Brother? Agora acabou o BBB, não tem mais Miguel. Agora vai começar, inclusive, a grande conquista. E nós vamos comentar sobre a grande conquista também, tá? O Davi falou também, pessoal, sobre os ataques que ele levou, tá? Ele falou que as pessoas isolaram ele de fato. Jogaram ele pro escanteio de fato. Não queria conversar com ele. Isolou ele totalmente. Inclusive, reprisou ele totalmente. E ele falou assim que um dos motivos foi pela aquela mentira que o Binho e o Buda inventaram sobre a questão dos camarotes. Ele falou assim que se sentiu sozinho completamente. Aliás, ele falou assim que ele não se sentiu sozinho por causa da Isabelle. Mas tirando a Isabelle, ele tava só ele, por Deus e a Isabelle, mais ninguém. Inclusive, ele falou assim que a Isabelle ele quer levar pra vida dele. Que a Isabelle foi uma coisa surreal. Esse que foi os momentos, pessoal, que o Davi, ele viu. Olha, gente, as expressões do Davi, vendo as coisas, é maravilhosa, tá? Ele vendo tatuagens das pessoas fazendo dele, boneco, mutirões, muita coisa surreais. Inclusive, quando ele vê também o Twitter dele, né, pessoal, que tá bombando também, a rede social com o X do homem, tá? Ele também diz, pessoal, que a sua junção com as fadas se deu de forma natural, né? Depois da treta com a Isabelle. Ele falou assim que sobre o negócio da desestabilizar. O Ed Gama perguntou se o Davi ficava fazendo essas palavras, calma calabreso, ficou batendo no peito assim também, para desestabilizar o adversário, né? Se isso era para desestabilizar o adversário ou não. E o Davi falou assim que... Aí ele falou assim que às vezes sim, às vezes não, às vezes suava natural, que era o jeito do Davi. O Davi falou, pessoal, que o tempo inteiro ele foi ele próprio, tá? Ele falou assim, ó, vou ser muito sincero, eu sou aquele cara que eu falo na cara. Quando eu vejo uma pessoa tomando uma atitude que eu não gosto, eu falo na cara. Minha personalidade é muito forte, falo na cara mesmo. Pergunto, vou pra cima. Se eu vi que é fofoqueiro, eu falo, você é fofoqueiro. Foi mais isso que eu fiz nas tretas acontecerem na casa. O Davi deixou bem claro, pessoal, que ele não foi um personagem, ele foi o Davi daqui de fora, lá dentro. E eu acho que esse foi um dos maiores motivos do Davi ter se tornado um dos maiores campeões do BBB, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. No mais, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando que o BBB acabou, mas o canal não acabou. Estaremos aqui continuando comentando esse BBB, continuando comentando fofoca sobre o Davi também, tá? Tretas, notícias sobre a grande conquista, muitas coisas interessantes. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa teu like pra você não perder nada, porque o canal não acabou. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.